estamos para mais um Saúde na Ementa, desta vez com um tema duplo, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Estas duas doenças são designadas como doenças de comportamento alimentar. São doenças comuns em todo o mundo, sobretudo em países desenvolvidos, onde os padrões de beleza instalados apelam à magreza e ganham cada vez mais adeptos. A anorexia e a bulimia nervosa são doenças graves, com elevados custos de saúde e também psicossociais. Mas vejamos cada uma delas em particular. A anorexia nervosa é uma doença do foro psíquico que afeta sobretudo jovens adolescentes de sexo feminino, no entanto não é exclusiva deste grupo, podendo afetar pessoas de ambos os sexos e das mais variadas idades. A característica mais comum é a perda de peso associada a uma progressiva mudança de comportamento. Esta perda de peso é lenta, mas progressiva e normalmente tem início com uma dieta normal, mas pode também ocorrer de forma brusca como consequência de uma determinada restrição alimentar. Relativamente às causas desta doença, elas são ainda desconhecidas, mas existem diversos fatores que juntos poderão provocá-la e que incluem a natureza da personalidade da pessoa em causa, os aspectos familiares, como por exemplo a forma de relacionamento entre membros de família e eventuais problemas que tenha fora de casa, sobretudo na escola. Existe ainda uma causa que pode aumentar o risco de vir a sofrer anorexia nervosa, a predisposição genética, ou seja, haver na família alguém que sofra da mesma doença. Existem dois tipos de anorexia nervosa. A anorexia nervosa restritiva, que é caracterizada por uma alimentação rigorosa e muito restritiva e pela recusa em manter um peso normal, e a anorexia nervosa compulsiva ou purgativa, também designada por anorexia nervosa bulímica, onde predominam as crises de voracidade alimentar e os comportamentos para evitar o aumento de peso, como a indução do vômito, o recurso a laxantes, entre outros. Os sintomas desta doença podem dividir-se entre sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Os sintomas físicos incluem a perda visível de peso, dor de estômago, perda de cabelo, sensação de frio constante e dificuldades circulatórias, menstruação irregular ou inexistente, tonturas e desmaio e palidez e lanugo, ou seja, a penugem em todo o corpo. Os sintomas psicológicos incluem a distorção corporal, ou seja, sentir-se gorda mesmo estando extremamente magra, depressão, irritabilidade e mudanças repentinas de humor, procura constante do perfeccionismo, perda de interesse pelas atividades normais e o isolamento social e também um interesse excessivo, uma obsessão por comida, calorias e receitas. Existe também uma culpa ou vergonha ao alimentar-se e um desconforto visível na presença de alimentos. Os sintomas comportamentais incluem a prática excessiva de exercício físico, o recurso ao vômito forçado, a laxantes, diuréticos, clisteres e comprimidos para a perda de peso, constantes desculpas para não comer, indisposição ou uma refeição feita há pouco tempo, hábitos alimentares estranhos, cortar a comida aos pedacinhos e mordiscar alimentos e também o uso de roupas largas para esconder a perda de peso. A bulimia nervosa é uma doença que afeta, sobretudo, raparigas em final da adolescência e em início de maturidade, mas também em idade adulta, sendo rara encontrá-la em pessoas do sexo masculino. É caracterizada por momentos de voracidade alimentar, ou seja, de ingestão de grandes quantidades de alimentos num curto espaço de tempo. Na fase inicial da doença, os doentes, como forma de controlar o peso, supostamente ganho com este tipo de alimentação, optam por fazer exageradas restrições alimentares durante alguns períodos, provocam o vômito e usam laxantes e exageram também no exercício físico. Mas se a técnica de provocar o vômito é inicialmente usada para combater os ataques vorazes, posteriormente passa a ser feita repetidamente, criando um ciclo. Comem até estarem cheias e vomitam, e assim sucessivamente. Normalmente, acham que o seu próprio comportamento é repulsivo e vergonhoso e, por isso, procuram mantê-lo em segredo. As causas para a bulimia nervosa, tal como na anorexia, são em grande parte desconhecidas, no entanto, também a predisposição genética é, sem dúvida, um bom contributo. As constantes pressões para possuir um corpo magro e consequente procura da perda de peso levam a que estas pessoas optem por ter um comportamento alimentar fora do normal. Quando a doença está realmente instalada, as crises de voracidade alimentar têm uma relação direta com os sentimentos, ou seja, períodos de depressão e angústia tornam-se um risco, especialmente se a doente estiver sozinha e tiver comida disponível. Os sintomas desta doença podem também dividir-se em sintomas físicos,
psicológicos e comportamentais. Os sintomas físicos incluem grandes oscilações de peso, garganta irritada e glândulas inchadas como consequência da provocação de vômito, fadiga, dificuldade em dormir, irregularidade menstrual, fraqueza muscular e problemas dentários devido à diminuição do esmalte e ao aparecimento de cáries. Os sintomas psicológicos incluem emotividade e depressão, obsessão por dietas, também a dificuldade de controlo e o medo de não conseguir parar de comer voluntariamente. Há também pensamentos de autocensura depois de comer e a necessidade de aprovação pelos outros. Os sintomas comportamentais incluem a obsessão por comida, que é o comer grandes quantidades de alimentos, a indisposição depois das refeições, o comer às escondidas, o abuso de laxantes e substâncias para emagrecer, a provocação de vômito, como as típicas visitas à casa de banho depois das refeições, o isolamento social e também o exercício físico em excesso. Há também uma fuga a restaurantes e a refeições planeadas e eventos sociais. Estas duas doenças trazem graves problemas físicos e não só, podendo alguns deles levar à morte. Fadiga e perda de energia, infertilidade, tonturas e dores de cabeça, falta de ar e batimentos cardíacos irregulares, enfraquecimento e queda de cabelo, perda da massa óssea, com consequente osteoporose, problemas de fígado e rins, úlceras, dilatação e ruptura gástrica no caso da bulimia, paragem cardíaca e mesmo morte. Com isto, esperamos alertá-los para os perigos destas doenças, bem como para a possibilidade de identificar alguém que vos seja próximo e que precise de ajuda. Caso tenham alguma questão, já sabem, saudenaemmenta@gmail.com. Contamos convosco daqui a 15 dias. Até lá!